Olá pessoal, aqui é o William Jacob e estamos aqui para mais um estudo das obras de Leon Denis. Hoje é o nosso 32º episódio a respeito do livro O Porquê da Vida e daremos sequência ao estudo do capítulo 7, capítulo esse intitulado O Objetivo Supremo. Eu já disse aqui no anterior, quando nós abrimos este capítulo, que é um dos mais bonitos não apenas deste livro, mas talvez de toda a obra de Denis. É um capítulo curtíssimo, mas que tem uma proposta de nos motivar, de nos colocar para cima nos momentos de abatimento, nos momentos de tristeza, de nos sentirmos desamparados. A gente vem para esse capítulo aqui e renova a confiança em si, renova a confiança em Deus, no futuro e até mesmo, por que não, na humanidade. Nós atravessamos um período de muitas turbulências e quem nunca se sentiu num momento ou outro um pouco desanimado, um pouco desalentado, né, sem perspectivas otimistas, sem esperanças. E essas obras, não apenas essa de Leon Denis, é claro, mas várias outras, elas podem sim nos auxiliar. A gente vem aqui e encontra num pequeno parágrafo, às vezes, algo que vai nos mostrar o quão nós somos importantes para a vida e o quanto a vida é importante para nós. E aí a gente sacode a poeira, né, deixa um pouco a tristeza de lado, e ela vai voltar daqui a pouco, porque viver no mundo de provas e expiações não é fácil. A gente supera um desafio, supera um obstáculo, para daqui a pouco enfrentar outro. E isso faz parte, né? É assim que, infelizmente, funcionam as coisas. De um ponto de vista, podemos falar que infelizmente, mas felizmente, porque são essas experiências, mesmo aquelas mais dolorosas, que vêm nos auxiliar a sair um pouco da acomodação, a tirar um pouco da indiferença, a quebrar um pouco do orgulho, do egoísmo, da vaidade, para que aí sim consigamos ter uma atitude mais ativa na construção de um mundo melhor. E Leon Denis, quando se fala em construção de um mundo melhor, ele vinha falando, né, em relação aos progressos sem limites, a nossa responsabilidade de abrir caminhos para os semelhantes, auxiliando-os no processo de elevação. A gente falou disso tudo aqui no estudo anterior, mas ele vai continuar dizendo assim: não será aí, né, quer dizer, nessas atitudes variadas, criar, transformar almas e mundos? E esse trabalho imenso, fértil em gozos, não será preferível a um repouso morno e estéril? Colaborar com Deus, realizar em tudo e por toda parte o bem, a justiça. O que pode ser maior, mais digno de ter o espírito imortal? Eu fico vendo, às vezes, assim, como deve ser gratificante para aquele que desencarna e percebe que deixou um legado. E não vou dizer que ele desencarna perfeito, porque, olha, sinto muito informá-los, mas nenhum de nós vai desencarnar perfeito. Nenhum de nós vai desencarnar e olhar para trás e falar assim: me orgulho de tudo que fiz. Faz parte, os erros fazem parte também, os tropeços da vida, as horas em que nós tentamos acertar e erramos, ou até mesmo aquelas horas em que nós erramos, mesmo não querendo acertar. Faz parte, nós somos espíritos em evolução, não somos puros, não somos ainda totalmente desprovidos de egoísmo, de orgulho, então vamos errar muito. Mas eu percebo que, mesmo diante de todos esses erros, se a gente olha e percebe, puxa, eu fui capaz de, mesmo com tudo isso que eu já falei, de deixar um legado, das pessoas terem do que se lembrar de mim de uma maneira positiva, de uma maneira alegre. Eu marquei a vida de alguém, ou de alguns, ou de uma sociedade. Enfim, isso é, como vai dizer Leon Denis, realizar em tudo e por toda parte o bem e a justiça. Não dá para ter uma vida 100% dedicada ao bem e à justiça na sua integridade. Mas a gente precisa ampliar esses momentos. E deve ser, repito, gratificante para aqueles que conseguem
olhar para trás e perceber o bem que fizeram. E Chico vai até nos dizer que o bem que nós fazemos em algum lugar é nosso advogado por toda a parte. Então é como se a vida nos devolvesse esse bem que nós em algum momento fizemos. Eu não posso fazer pensando nisso, falar, eu vou fazer o bem para depois receber de volta. Não, mas é da lei. É assim que funciona. Na célebre oração de São Francisco, é dando que se recebe. Então, que a soma daquilo que nós damos para a vida possa ser cada vez maior da soma positiva. Então, esse é que é o grande desafio. E aí, Leon Denis, numa parte aqui, realmente aqui ele vai se superar quando ele diz assim: eleva, pois, teu olhar e abarca as vastas perspectivas de teu futuro. Aure nesse espetáculo a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. Caminha, valente lutador, sobe a escarpa que conduz a estes cumes a que chamamos virtude, dever, sacrifício. Não te detenhas no caminho para colher as florezinhas das sarças, nem para brincar com as pedras douradas. Avante, sempre avante. É o que eu disse no começo desse estudo. Quando bater aquele desânimo, abram o capítulo 7 do livro O Porquê da Vida. Só isso aqui, avante, sempre avante, já é assim. A gente já acaba de ler, não sei vocês a sensação, mas eu quando acabo de ler isso, e ainda hoje eu gravei um episódio do Café com Espiritismo falando também desse trecho aqui, a gente acaba de ler e sente assim um bem-estar, uma motivação, uma vontade de fazer diferente, uma vontade de ser melhor, de aprender com os próprios erros. Isso tudo faz parte quando a gente consegue se enxergar enquanto espírito imortal neste planeta. É porque, como vai dizer Emmanuel no livro de Respostas, no capítulo 2, lutas, conflitos, perturbações. Por vezes, diz Emmanuel, é possível te sintas à frente do mundo, qual se estivesse no mar tumultuado. Só que complementa o benfeitor, guarda-te na embarcação da fé e segue na rota que te cabe percorrer. Deus está no leme, age e confia. Então a gente dá para fazer uma costura aqui entre Emmanuel e Leon Denis. Os dois nos impulsionando para a frente, mas ao mesmo tempo nos convidando a crer em Deus. Né? Quando o Emmanuel fala Deus está no leme, isso não nos isenta da própria responsabilidade diante da vida. Eu já vi muitas pessoas, diante de uma doença, não buscar ajuda, porque diz assim, mas Deus está no controle. Então eu tenho fé que eu vou ser curado. Poxa, mas o que custa aí não pedir ajuda, sei lá, um médico no hospital? Tem que tentar de alguma forma fazer a sua parte. A medicina está aqui, não é à toa. Se não fosse para estar, talvez não teríamos chegado nessa conquista. Deus não teria permitido que tivéssemos avanços nesse sentido. Ainda mesmo na pandemia, depois quem quiser deixar comentários, fique à vontade, mas na pandemia a gente vê pessoas negligenciando, por exemplo, as orientações da comunidade científica. E ignoram dizendo, não, eu não sigo as orientações da ciência porque eu tenho Deus no coração. Jesus está no leme, Deus está no controle. E a pessoa pensa que porque ela crê, porque ela tem fé, ela está imune ao vírus. Olha, a gente não atravessa a rua sem olhar para o lado. Por quê? Porque a gente tem um certo receio, medo de ser atropelado. De ser atropelado e ficar depois impossibilitado de se locomover, de morrer. Então, em relação ao coronavírus, é a mesma coisa. Se a gente pode se cuidar mais, se a gente pode se proteger e proteger os outros, por que não? Esse tipo de proteção não fala da falta de fé. Muita gente critica. Onde é que está a sua fé? Você está usando máscara como se o fato de usar máscara significasse falta de fé daquele que a usa. Não, isso é questão de bom senso, questão de aceitar e não de negar as orientações da ciência. Então, Leon Denis, ele vem, nesse momento aqui, nos convidar à caminhada.
caminhemos. Ele não fala corre, valente lutador, ele fala caminha. Porque ele sabe que a estrada é dura, que a estrada é difícil, que nós teremos inúmeros desafios. Desafios profissionais, financeiros, familiares, de saúde física e emocional, desafios em sociedade. São múltiplos desafios, não existe uma fórmula. Olha, faça isso e serás feliz. Porque para cada desafio nós poderíamos dizer que há muitos comportamentos que podemos ter diante deles. Então é necessário sempre a gente confiar de que, de fato, não estamos abandonados. Não estamos a Deus dará, como se diz. Existe uma inteligência suprema. Existe uma coordenação. Mas, ao mesmo tempo, essa inteligência suprema nos deu livre-arbítrio para que façamos um bom uso dele. Para que sejamos responsáveis naquilo que fazemos. Porque aí sim, nós caminharemos. Caminharemos, como gostava de dizer Leon Denis, sempre para a frente, sempre para o alto. E é com essa mensagem, com essa frase, esse lema que Denis tinha na sua vida, que eu encerro este estudo de hoje, convidando a todos vocês que continuem conosco nos outros estudos. Nós que já nos encaminhamos já para o encerramento deste livro. No próximo episódio, no próximo estudo, nós encerraremos o capítulo 7, depois falaremos do capítulo 8, que é um capítulo curto deste livro, então nós não demoraremos muito nele, e em seguida já falaremos da conclusão. A conclusão, Leon Denis, de certa forma, ele vai dar uma nova viajada em torno de toda a obra, e a gente não vai passar detalhe por detalhe nesse capítulo chamado, na verdade, resumo e conclusão. Então nós continuaremos nessa mesma pegada no capítulo 8, e no capítulo 9 nós teremos um método diferente. Vamos apenas fazer um breve resumo, talvez 2 episódios para isso, e aí iniciaremos o estudo de um outro livro. E eu estou com muitas dúvidas, mas logo logo eu chego na conclusão e aviso para vocês qual livro estudaremos juntos aqui. Meus amigos, um abraço, fiquem todos bem, todos com Deus, todos em paz, e até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.